Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e o que eu tenho para conversar com vocês é muito sério. Vamos falar sobre a Covid-19 e o que isso impacta na educação. Todos foram impactados pela pandemia. Uma pandemia mundial que, independente da sua visão sobre ela, modificou todas as principais bases e estruturas de vários setores da economia. Mas para a educação, ela foi emblemática. Vamos relembrar? Estávamos no ano de 2020. Iniciando, correndo, ouvindo notícias de algo que estaria acontecendo muito longe, lá na China. Os primeiros sinais, a manifestação mundial, a velocidade, a transformação passava por sinais que a gente não tinha imaginado. O que fazer? O que fazer com as crianças? Para tudo. Todo mundo, na medida do possível, na medida que fosse real, para casa. Notem bem quantas realidades a gente está falando. Daquela criança com uma estrutura familiar e uma casa onde todos sentiram psicologicamente, daquela criança que a ausência da merenda escolar significaria para ela a possibilidade de fome, aquela criança que tinha seus primeiros sinais de sociabilização, aquela criança que chegava a uma fase crítica da educação. Como é que eu lido com os aspectos da inclusão? Afinal, todos já discutiam a dificuldade da inclusão. Mas e agora? O que eu faço, de fato, com o menino, com uma menina autista? Como é que eu lido com os mecanismos na mão que eu não sabia nem o que utilizar? A Covid, sem dúvida nenhuma, ela impactou muito todo o conjunto de possibilidades da educação. Rainha, fala a verdade, acabou. Temos uma geração perdida, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Essas crianças jamais vão recuperar. Calma, respira, mantém. Não. Processos de aprendizagem não são lineares ou conteudísticos, como você já leu. Eles passam por dinâmicas, relações, readaptações. Eles ganham novos caminhos, eles ganham novas possibilidades e agora não vai ser diferente. A grande questão é, que possibilidades? Que caminhos nós vamos seguir? Temos vários debates para fazer, mas eu tenho um especial. Você, que pensou que essas crianças não aprenderam nada, ou aprenderam muito pouco, ou não tiveram maturidade para aprender com os novos sistemas. Você está pensando, acho que tinha que reprovar todo mundo. Não, ia ter, né? Era melhor, todo mundo faz um ano de novo, fica do zero. Você jura? Quer dizer que a gente está no século XXI, você estudou pra caramba sobre aprendizagem, forma de discutir, sobre mecanismos de avaliação, e você ainda está acreditando no mecanismo duro da ideia da segregação. Você ganhou o passaporte para o novo mundo. Não, você está excluído. Para com isso. Repensa. Não são os velhos mecanismos que vão resolver. As dinâmicas relacionadas à avaliação da aprendizagem vão precisar de novas possibilidades avaliativas. Que habilidades foram desenvolvidas nesse tempo? Quais foram as mais prejudicadas? Que elementos esses sujeitos mais estão precisando? Como a tecnologia impactou? O que teve de positivo? Positivo? Você tá maluco? Positivo? Não teve nada de positivo. Uma crise mundial, você tá louco? Calma. Sim, houveram questões positivas, avanços indiscutíveis em relação ao uso de tecnologias digitais. O apartheid digital, que era falado por alguns, tá claro, tá gritando diante dos seus olhos. E agora? Você vai fazer o quê? Ainda vai fingir que isso não existe? Isso é positivo. A educação vai lidar e vivenciar e experimentar o mundo digital.
Não, não estou dizendo que todos nós vamos voltar para nossas casas e ficar agora somente pelos computadores. Aliás, o que teve de professor fazendo isso da maneira mais velha e mais tradicional foi um horror. Rainha, um número de pais muito grande está pedindo para os filhos serem reprovados. Para ficar na mesma série, eles ainda não conseguiram aprender. Que tipo de trauma você está querendo causar? Já foi difícil ficar longe da turma, da casa, então agora ainda vou voltar com a ideia de incapacidade. Vamos precisar de novos mecanismos, novas possibilidades avaliativas. A pandemia é, sem dúvida nenhuma, o trauma de uma geração. Ela não vai ser vencida de uma hora para outra, em termos de desenvolvimento, de aprendizagem, de leitura. Não. Estamos pesquisando e vamos pesquisar ainda por décadas esse fenômeno. Seus impactos ainda vão ser entendidos e reentendidos, discutidos e observados. Aspectos psicológicos, aspectos da tecnologia, aspectos do cotidiano, tudo isso ainda vai fazer parte da nossa vida como educador e dos nossos desafios como educador. Quando você viu todas as possibilidades, elas eram muito bonitas enquanto estavam distantes. Sempre que você foi convidado à prática, elas eram desafiadoras. O principal desafio está diante dos seus olhos. Como é que você faz? Cria um novo cadafalso, crianças, adolescentes, jovens vindo com experiências completamente diferentes e eu crio uma reta e digo, quem passa, quem não passa. Esses podem, aqueles não podem. Não vai rolar. Que mecanismos? Que possibilidades? Eu tenho uma sugestão. Lembra da avaliação diagnóstica? Então, sempre que você pensa na ideia de que tem um público plural com experiências diversas, essas experiências podem ser postas em contato, podem gerar novas possibilidades de aprendizagem. Que tal fortalecer isso? Que tal verificar em que ponto cada um está, quais são suas fortalezas, que cruzamentos são possíveis, que habilidades e competências precisam ser fortalecidas? Mas, rainha, pelo amor de Deus, eu tenho que dar a matéria, o currículo. Presta atenção. Você já ouviu falar em BNCC? Então, olha a ideia que eu vou te dar. Quando você fala na Base Nacional Comum Curricular, você fala no desenvolvimento de habilidades e competências. Essas habilidades devem ser fomentadas para que as competências possam ser adquiridas e manifestadas. Elas não são lineares, ela não é uma mera estrutura de conteúdo. Que tal tirar do papel essa velha ideia? Que tal, finalmente, transformar isso em uma prática real e parte do seu cotidiano? O mundo de possibilidades pode ser muito mais interessante do que segregar pessoas como os velhos modelos de avaliação.